Bom dia. Bom dia, gente. Dia 12, sexta-feira. Sexta-feira é dia de relatos. Hoje, especificamente, os nossos relatos terão que ser assim, meio express. A gente tem exagerado, né? Para quem tem participado do encontro de relatos, a gente tem passado da dose, a gente tem feito 1h30, às vezes mais, 1h45 de relatos. Hoje eu tenho que fazer relatos mais curtos, porque tá naquela semana, né, que tem acontecido já algumas vezes, onde acontece a formação em yoga no Sesc. E então eu tenho que sair para lá. Por esse motivo também, a gente vai ter que fazer uma mudança de horários do final de semana. Então, no sábado, vai ter que ser a prática às 8, ao invés das 9. Também por conta disso, né, minha aula lá do Sesc começa às 10. E... Tá ruim o som, gente? Tá normal? Tá. E domingo vai ter que ser às 10 em vez das 9, porque vai ter uma aula da Sanguita, filha do Dr. Bolli, no curso de formação, e eu vou traduzi-la. E aí vai ser até as 9h30. Então tem que começar a nossa aqui às 10. Eu vou mandar isso no grupo, tá? Mas, enfim, vão aparecendo essas coisinhas. Bom, eu queria começar o nosso encontro de hoje resgatando uma frase que é sempre resgatada. Ela surgiu em 2020 por uma aluna aqui do nosso programa, resgatando, assim, trazendo, né, uma frase de Clarice Lispector. E essa frase, ela é fundamental, assim, eu acho ela maravilhosa. Ela é sempre lembrada aqui porque ela diz muito sobre o que a gente faz e o que a gente procura e a forma como a gente procura o que a gente procura. Bom, vamos dar a palavra a Clarice Lispector. Quando eu me concentro sem querer
e sem saber como consigo, mas consigo independente de mim. Ou melhor, acontece. Mas, quando eu mesmo quero me concentrar, então distraio-me e perco-me no querer, e passo somente a sentir o querer que vem a ser o objetivo. E a concentração não se faz. Agora vem a parte mais interessante. A vontade tem que ser escondida, senão mata o nervo vital do que se quer. Entenderam? Então, quando eu me concentro sem querer. Né? Não sei como consigo, mas consigo. Acontece, na verdade. Mas quando eu mesmo quero me concentrar, estão fazendo um paralelo com a nossa prática? Né? Então, quando eu mesmo quero me concentrar, aí eu me distraio do que eu estou fazendo, porque eu me perco nesse querer, que passa a ser o objetivo. E a concentração não se faz. A vontade tem que ser escondida, senão mata o nervo vital do que se quer. Por que eu trago essa frase? Por que ela é sempre lembrada? Por que ela tem, né, tanta importância e relação com o que a gente está fazendo? E isso é porque a gente tem uma série, né, de pontos de atenção, de pontos de concentração. Mas tudo isso deve ser tratado de uma forma onde eu não fique me preocupando em sentir, não estou sentindo, não estou conseguindo, não estou mantendo, né? Porque tudo isso gera um tipo de preocupação que mata o nervo vital daquilo que a gente quer, né? Mata aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer não pode ser sufocado por tanta preocupação, né? Por tanta julgamento e você lá, né? Assim, não consigo. A coisa tem que, se for para acontecer, né? Esse é o interessante assim. Se for para sentir, vai acontecer. Não assim, não estou falando de uma forma mística, se você, né, for uma pessoa escolhida para sentir, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer assim, se, né, estas sensações elas vierem porque elas não são produzidas por mim e eu não tenho controle sobre elas, eu tenho controle sobre a técnica, eu faço a técnica. Eu estou lá me ocupando de fazer a técnica. Mas tem aquele lado que eu já disse aqui, o lado da abertura e da receptividade, que faz com que alguma coisa possa acontecer. Agora, se eu não deixo isso, né, no campo do acontecimento, no campo assim da receptividade, e fico lá o tempo inteiro me julgando, mas por que eu não sinto isso? Mas será que é assim que faz? Será que o movimento é esse? Mas, né, é isso, eu coloco isso como objetivo, né? Mas isso começa a ser produzido pelo campo da mente, por outras faculdades da mente que não são a faculdade da percepção. E a gente está dizendo que o que a gente quer é a percepção, né? A mente como órgão de percepção e não a mente como órgão de julgamento, de criação, de análise, nada disso. Né? Senão a gente está burocratizando a prática e matando o nervo vital daquilo que a gente quer, tá bom? Bom, entendi que o som tá bom para vocês. Tem dois comentários aqui de som baixo, mas eu acho que para mim parece tudo certo aqui. Então vamos. Postura de meditação. Talvez seja interessante trazer, né, para prática o que é esse nervo vital do que a gente quer. Qual é o nervo vital da prática? O que eu não posso perder? O que eu não posso abrir mão? Tenta ficar um pouquinho com isso.
Então a gente vai passar a nossa prática na busca pelo mergulho no que se faz, na busca pela imersão, pela maior capacidade possível de fusão com o que se faz. O máximo possível se perceber a partir de dentro, se experienciar a partir de dentro. E não manter esse olhar de um observador distante que analisa e que interpreta e que julga. Então você se coloca como quem se experiencia a partir de dentro. A mente como órgão de percepção. A consciência envolvida nisso deixa de lado esse observador. Derruba esse observador. Deixa tudo isso escorrer, estabelecendo o centro da sua presença na área do coração. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, ficamos em pé. Sua postura de base. Relaxa um pouco mais os ombros, as escápulas, os braços, as costas. Deixa isso relaxar um pouco e descer enquanto você vai se conectando com as pernas e o eixo da coluna que te sustentam no sentido oposto à gravidade. Observa como estão as suas oscilações. Esses pequenos movimentos que acontecem, que fazem com que a nossa postura não seja exatamente imóvel,
Então fica na ponta dos pés e solta, batendo os calcanhares no chão. Enquanto você vai seguindo dois sentidos a partir desse movimento. O primeiro é descendente. Quando você solta os calcanhares no chão, segue uma onda de relaxamento que vai relaxando o seu corpo de cima para baixo, como se fosse jogando o peso do corpo mais para o chão. E com isso você vai relaxando cada vez mais. A segunda direção é uma direção ascendente, que é a direção da onda vibratória. Cada vez que você bate os pés no chão, isso gera uma onda que se propaga, uma vibração que se propaga pelo corpo de forma ascendente até o topo da cabeça. Segue o relaxamento de cima para baixo, segue a onda vibratória de baixo para cima. E para os movimentos. Continua com a percepção dessa vibração por dentro do corpo, sem produzi-la, sem estrangulá-la, sem matar esse nervo vital da coisa que está ali querendo nascer. Pequena. Os pés mais afastados. Começa a fazer rotações um lado para o outro, que vão se ampliando um pouco a cada vez, como quem vai desgrudando um pouco mais a coluna dos músculos que a envolvem. Combina com a respiração, para a direita inspira, para a esquerda expira. Quando girar para a esquerda da próxima vez, vai deixando a respiração livre, os movimentos se interrompem devagar, reaproxima os pés. Qual é o nervo vital desse movimento que a gente acabou de fazer? O que isso abre, desperta, mobiliza? O que isso deixa no corpo? Essa atitude de atenção passiva, aquela atenção à espreita. Inspirando, leva os braços lá para cima. Expirando, desce os braços, desce o tronco, mãos na direção do chão ou dos pés. Começa a aprofundar a sua respiração. Respirações em Ujjayi.
Inspiração como se esse fluxo entrasse pelo topo da cabeça à planta dos pés. Expiração da planta dos pés ao topo da cabeça. Quando completar a próxima expiração, deixa a respiração livre, flexionando os joelhos, vai retornando, coluna arredondada. Volta à postura de base, então. Acompanhe aquelas oscilações que você percebia no início. Se alguma coisa mudou em relação a elas. Talvez um corpo um pouco mais pronto para fazer as posturas de equilíbrio. Os olhos abertos, o olhar fixo num ponto. Transfere o peso para o apoio do pé esquerdo, até você poder tirar o pé direito do chão e trazê-lo ao lado do tornozelo ou lá na raiz da coxa. Posiciona também suas mãos de forma a te dar estabilidade. Poder começar o trabalho mais interno, com as respirações profundas, lentas em Ujjayi. Inspirações sugando pelo topo da cabeça. Expirações empurrando, saindo pela planta do pé. Quando completar a expiração, deixa a respiração livre e volta a apoiar o pé direito no chão, olhos fechados. Experiencie o que acontece a partir de dentro. E a observação dessa experiência, ela é silenciosa. Ela é pura percepção. Se prepara para o outro lado, então olha um ponto fixo, vai transferindo o peso para o pé direito, fazendo, se possível, a mesma variação que você fez do outro lado, de posicionamento dos pés e das mãos. Estabilizando o corpo, aprofundando a respiração. Respirações em Ujjayi. Inspira como se entrasse pelo topo da cabeça, expira como se esse ar imaterial saísse pela planta do pé.
Quando sair, da próxima vez, com a respiração livre, retorna. Olhos ainda fechados, mais um instante. Procura reconhecer o que esta postura de equilíbrio de um lado e do outro deixam no corpo. Que pode estar muito além do fato de você ter simplesmente conseguido se equilibrar. O que ficou depois? Sentamos. Postura de meditação, onde você busca essa mesma estabilização na posição sentada. Começa a aprofundar a sua respiração, respirações profundas e lentas, sem o jai. Relaxa a garganta, não cria essa dependência ou esse vício no ujjayi, para que o ujjayi seja usado como uma técnica. Então você vai controlando a sua respiração não pela válvula na garganta, mas pela própria velocidade de movimentação das musculaturas respiratórias, das costelas, do diafragma, do abdômen. Quando soltar o ar da próxima vez, tapa a narina direita e inspira pela esquerda. Depois de inspirar, troca, o ar sai pela direita. Pela mesma que sai, ele entra, preenchendo o lado direito do corpo. Depois sai pela esquerda, mantendo o lado direito preenchido, esvaziando o lado esquerdo. Entrando pela esquerda, vai preenchendo o lado esquerdo. E assim você segue nessa alternância de preenchimentos e esvaziamentos. A sua atenção vai para toda a extensão do tronco. Não se limita ao caminho do ar. Não se limita a alternar narinas. Aprofunda a sensação. Quando soltar pela esquerda da próxima vez, começa a aumentar a velocidade. Inspirações e expirações em 2 tempos. Quando soltar pela esquerda da próxima vez, aumenta mais a velocidade. 1 tempo para inspirar, 1 tempo para expirar.
Quando sair pela esquerda da próxima vez, destapa as narinas. Inspiração profunda pelas duas, sem ujjayi. Expiração longa e lenta. Ao final, respiração livre. E você não determina o que deve ser sentido e nem que algo deva ser sentido. Mas fica à espreita de qualquer sensação que surja. Qualquer sensação que aconteça, sem que você se preocupe em fazer qualquer coisa acontecer. Vai estendendo as pernas lá para frente. Toma uma inspiração profunda. Na expiração, inclinação do tronco à frente, postura da pinça. Vai se acomodando na postura ao longo de algumas respirações, já deixando o foco nessa abertura, no alongamento, na base da lombar. Sensibilizando essa área, preparando essa área para poder começar a ser o foco da respiração. Então começa a fazer respirações mais profundas e lentas em ujjayi. Inspirações e expirações como se acontecessem por esse ponto na base da lombar. Inspiração em 4 tempos. Retenção de 4 a 6. Expiração em 6 tempos. Completando a próxima expiração. Na inspiração, retorna. Mantenha a postura alguns instantes. Atenção seletiva nesse ponto na base da lombar, que mantém o foco da presença nessa área, sensibilizando essa área e não determinando o que deve ou não acontecer nesse local. Deitamos de costas, abraça os joelhos. Alongamento, abertura da região do assoalho pélvico, compressão do baixo ventre. Se acomodando bem, passa a fazer respirações mais profundas em ujjayi. Como se a respiração acontecesse através do centro do períneo. Inspirações em 4 tempos, retenção de 4 a 6, expiração em 6. Durante a inspiração, vai subindo o centro do períneo, puxando esse centro do períneo para cima. Tenta fazer isso de forma suave, não com uma contração brusca. Durante o tempo da inspiração, vai
subindo suavemente. Mantém durante a retenção e você pode até intensificar a contração. E vai relaxando gradativamente enquanto solta o ar. É como se essa movimentação do centro do períneo por Mula Bandha fosse te ajudando a conduzir o movimento do prana por dentro do corpo. Depois de soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna, apoia os pés no chão. Respiração livre. Se prepare então para fazer a postura da ponte ou a postura da vela. Vai fazendo a sua postura lentamente. Deixando que o corpo se estabilize em uma das duas posturas para começar a fazer o trabalho interno. Atenção no centro da garganta. Respirações em Ujjayi, profundas e lentas. Inspirações em 4 tempos. Retenção em 2. Expiração em 6. Como se a respiração acontecesse pelo centro da garganta. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna devagar da postura. Tendo apoiado as costas, o quadril, os pés no chão, respiração livre e, se tiver vontade, estende as pernas. Como se você pudesse mergulhar no corpo de uma só vez. Fica com as sensações que te alcançam. Viramos de bruços. Posição de base para fazer a postura da cobra. Foco da sua atenção na área do coração. Respirações em Ujjayi. Quando soltar o ar,
Empurra o pubis contra o chão. Na inspiração, eleva a cabeça, eleva o tronco. Projeta o peito lá para frente. Puxa os ombros para trás e para baixo. Inspirações em 4. Retenção em 4. Expiração em 6. Quando for soltar o ar da próxima vez, você volta, mantém as mãos onde estão, toma mais uma inspiração. Na retenção, empurra as mãos contra o chão, vai lá para Balasana. Se acomoda. Procura sentir ainda de perto a área do coração. Inspirando, vai elevando o tronco. Ou no gato, ou na rã, base para fazer o leão. Estabelece na sua postura. Quatro vezes o leão, 2 lentas, 2 rápidas. Sempre com o olhar no ponto, na ponta do nariz. Se prepara, inspira profundo e faz. Mais uma vez. Duas vezes rápido. Postura de meditação. Relaxa bem a garganta, a língua, a boca, os olhos. Faremos a torção, toma uma inspiração profunda, soltando o ar, torce para a esquerda. Atenção no ponto entre as sobrancelhas, respirações em Ujjayi profundas, lentas, inspirações em 4, retenção de 4 a 6, expiração em 6. Durante a retenção, Mula Bandha, sobe delicadamente o centro do períneo enquanto estiver na pausa. Explora os detalhes. Não faz uma contração brusca de uma vez. Vai percebendo o que acontece quando faz e quando desfaz o Mula Bandha.
quando soltar o ar da próxima vez, toma mais uma inspiração. Na retenção, retorna. Torcemos para o outro lado, inspira profundo, soltando o ar, torce. Ponto focal entre as sobrancelhas. Inspirações em 4, retenção de 4 a 6 com o Mula Bandha. Expiração em 6, desfazendo o Mula Bandha. E quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna. Respiração livre. Por trás do corpo, uma mão segura o punho da mão contrária. A coluna ereta. Faz uma inspiração profunda, como se o ar entrasse do topo da cabeça à base da coluna. Expiração, como se voltasse da base da coluna ao topo da cabeça. Mais uma inspiração, do topo da cabeça à base da coluna. Na expiração, lenta, inclinando o tronco à frente, da base da coluna ao topo da cabeça. Ao final, uma pausa com os pulmões vazios. Inspiração retornando, o ar entra do topo da cabeça à base da coluna. Pausa com os pulmões cheios. Expiração da base da coluna ao topo da cabeça. Nova inspiração do topo da cabeça à base da coluna. Expiração inclinando o tronco à frente, da base da coluna ao topo da cabeça. Retenção. Inspiração retornando do topo da cabeça à base da coluna. Retenção. Expiração da base da coluna ao topo da cabeça. Respiração livre. Solta as mãos. Observa os efeitos. Kapalabhati, com os 3 bandhas na pausa. 3 vezes. 30 Kapalabhatis a cada vez. Se prepara, solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda e lenta. Expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração. Retenção.
Jalandhara Bandha, o queixo no peito. Mula Bandha sobe o centro do períneo. Já engata em Uddiyana, puxando o umbigo para dentro e para cima, subindo os ombros. Desce os ombros. Relaxa o abdômen, relaxa o períneo. Volta a cabeça. Respiração livre. Atenção nos 3 pontos. Períneo, raiz do umbigo, centro da garganta. Procura manter a atenção nos pontos enquanto fizer as contrações da próxima vez. Solta todo o ar. Pequena inspiração. Começa. 30, solta todo o ar, inspira profundo. Expiração longa. Pequena inspiração, retenção. Queixo no peito, sobe o períneo. Contrai o abdômen, sobe os ombros. Atenção nos 3 pontos. Desce os ombros, relaxa o abdômen, relaxa o períneo, volta a cabeça. Atenção no efeito que fica nos 3 pontos. E nesse eixo que os conecta. Da próxima vez, você vai procurar conectá-los na hora da contração. Do centro do períneo, você puxa um fluxo até o nível do umbigo com Mula Bandha. Do nível do umbigo, você puxa um fluxo até o centro da garganta com Uddiyana Bandha. E desce. Quando for desfazendo, se prepara. Solta todo o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda. Expiração longa. Ao final, uma pequena inspiração, retenção. Primeiro, Jalandhara Bandha, queixo no peito. Mula Bandha puxa alguma coisa do centro do períneo ao nível do umbigo. Com Uddiyana, puxa do nível do umbigo ao centro da garganta, mantém. Desce da garganta ao umbigo, desce do umbigo ao centro do períneo. Retorna à posição da cabeça. Respiração livre. Deixa esse fluxo ascendente alcançar a região da cabeça. A luminosidade que você capta pelas pálpebras fechadas. O som do Brahmari vai fazer vibrar na direção do topo da cabeça. Então 20 vezes Bhastrika. Depois a inspiração profunda, levando as mãos em Yoni Mudra. Expiração longa no Brahmari, produzindo o som da abelha, levando essa vibração para o alto da cabeça. Se prepara, solta todo o ar. Pequena inspiração, Bhastrika. Solta todo o ar.
Inspiração profunda, levando as mãos ao rosto. Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Observa o silêncio interno e a luminosidade interna. Fazemos mais uma vez. Solta todo o ar. Pequena inspiração. Bástrica. Inspiração profunda, levando as mãos em Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Sem encará-lo de frente, sem confrontá-lo, sem constrangi-lo. Procura esse nervo vital da prática. Como quem experiencia algo de forma receptiva. Como quem deixa algo acontecer se for para acontecer. A mente como órgão de percepção que não escolhe, não determina, não julga, não produz, não cria nada nesse momento. A criatividade é do corpo como resultado da prática, não da mente. Toma uma inspiração mais profunda, soltando o ar bem devagar, retoma alguns movimentos, vai lentamente abrindo os olhos. Concluindo a nossa prática. Então teremos hoje um encontro de relatos mais curtinho, daqui a alguns minutos, 8h05, a gente começa. Nos encontramos no final de semana em horários diferentes daqueles anunciados previamente, tá? Então sábado às 8, domingo às 10. Mandarei no grupo. Para quem se vai, uma ótima sexta-feira.
Espero vê-los no fim de semana, quem puder, mas sei que nem todo mundo pode. Então, talvez até segunda, ou talvez até sábado ou domingo aí. Beijos para quem vai. Até já, para quem fica nos relatos.